Como definir melhor as nossas prioridades? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Marcos, sou psicólogo e o meu trabalho é te ajudar a desenvolver a personalidade forte e necessária para que você possa enfrentar e vencer os desafios diários. E na nossa vida os desafios são muitos e muitas vezes não conseguimos eleger as prioridades para que possamos enfrentar um desafio de cada vez e superá-los. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu quero te trazer pontos super importantes para que você possa eleger melhor as suas prioridades. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e também já salvar aqui o link desse vídeo para que você possa compartilhar com pessoas que você percebe que precisam também aprender a eleger melhor as suas prioridades. Então bora lá. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que a gente está num contexto onde as pessoas estão ocupadas demais. Sim, muito provavelmente você já disse essa expressão para alguém. Olha, fulano, eu não posso porque eu estou muito ocupado, eu estou muito cheio. Ou então você vai falar com uma pessoa, você cumprimenta uma pessoa, e aí, fulano, tudo bem? Como é que você tá? A pessoa diz, cara, tudo bem, assim, cara, e aí, como é que a vida vai? A pessoa já chega e diz assim, poxa, tá ocupado, né? A gente tá naquele famoso... As pessoas sim estão cada vez mais ocupadas, atarefadas, sempre tendo mais coisas para fazer. E o que eu quero te chamar a atenção é já sobre esse contexto. Veja só, ter muitas coisas para fazer é algo ruim? Não, não é algo ruim. Não necessariamente também é algo bom. Só que a gente precisa compreender que não é porque eu faço muitas coisas que eu respondo bem às situações que a vida me apresenta. Não é porque eu faço muitas coisas que eu sou uma pessoa produtiva. Não é porque eu faço muitas coisas que todas essas coisas estão alinhadas para o meu objetivo, todas essas coisas elas me apontam para uma vida com sentido. Eu posso ser uma pessoa completamente ativista. E é para isso que a gente precisa começar a atentar. Por quê? Porque na maioria das vezes, pessoas muito ocupadas são pessoas desatentas. Sim, pessoas ocupadas demais, agitadas demais, que não conseguem nem colocar um tempo na agenda para poder parar, para poder se planejar, são pessoas desatentas. E aí elas vão tocando a vida, vão empurrando a vida com a barriga, vão vivendo como um ciclo vicioso sem sentido. Por exemplo, eu trabalho para pagar as contas, e aí eu pago as contas para quê? Para que eu possa sobreviver, e aí se eu não vou somente sobreviver, eu vou viver o lado bom da vida, etc. Quando acaba isso, quando acaba o dinheiro, eu preciso voltar e trabalhar mais, eu preciso trabalhar mais para quê? Para que eu pague as contas, e aí fico nesse ciclo sem fim. Então, precisamos ter uma atenção para esse contexto, por quê? Porque a nossa vida ela é muito mais do que fazer as coisas, do que sobreviver, do que trabalhar. E aí, diante daquilo que realmente importa, eu fico em dúvida sobre como eleger as minhas prioridades. Vou te dar um exemplo. Como que você elege? Qual é de fato a prioridade prioritária quando você está diante de duas coisas boas? Quando você está diante de duas coisas listas? Veja só, ficar em casa e não fazer nada, e você sair para trabalhar e você garantir ali o seu sustento, é óbvio que você vai perceber, poxa, Marco, é prioridade que eu saia de casa para trabalhar e garanto o meu sustento. Tudo certo. Estamos aqui diante de uma coisa boa e diante de uma coisa que é um hábito ruim, por exemplo, você ficar em casa, não cumprir ali com as suas obrigações, etc. Então, a gente pode compreender dessa forma. Agora, e quando a gente está diante de duas coisas boas? E quando a gente está diante de, por exemplo, poxa, eu preciso trabalhar para garantir o meu sustento e eu também tenho um chamado. A vida me apresenta uma situação que eu sou chamado a servir alguém. Como é que eu elejo as minhas prioridades? Como é que eu consigo fazer as duas coisas não ao mesmo tempo, mas porque eu elegi as minhas prioridades? Eu primeiro só vou conseguir eleger as minhas prioridades se eu tiver a vida atenta. Sem essa atenção para a vida, eu vou deixando como tá para ver como fica. E vou respondendo apenas às urgências. Urgências, prioridades, aquilo que realmente importa. Definições essas que são muito importantes. E aí para isso eu te trouxe 3 passos para que você possa, de fato, alinhar e eleger melhor as suas prioridades. O primeiro passo é aquele que eu sempre falo. É preciso planejar. Veja só, nós seres humanos somos os únicos capazes de planejar. Sim, um cachorro não planeja, já te disse isso aqui em outros vídeos. Uma plantinha não planeja. Nós planejamos o amanhã, nós planejamos o próximo mês, nós planejamos o amanhã eterno. Então sim, eu consigo me antecipar. Eu consigo antecipar a minha decisão. Então, se eu planejo, é como se, por exemplo, a minha casa está completamente bagunçada e não estou conseguindo ali eleger as minhas prioridades. O planejamento ele vai dar aquela organização primária geral.
ele vai fazer com que eu defina o horário das coisas, ele vai fazer com que eu eleja as prioridades para aquele momento ali que já é certo. Enfim, então planejamento ele é fundamental. E quando a gente fala de planejamento, a gente sempre pensa em planejamento anual, metas, objetivos. Não, eu estou falando da tua organização do dia, de um dia anterior para o próximo dia. Então, por exemplo, eu gravo esse vídeo na segunda-feira. O que eu vou fazer ao longo da segunda-feira foi planejado no domingo à noite. Por quê? Porque eu levei em consideração tudo aquilo que aconteceu no meu final de semana, as responsabilidades que eu tenho, né, para os próximos momentos, para os próximos dias, etc. E planejei a segunda-feira. Óbvio que tem um planejamento prévio do que é que deve ser toda segunda-feira. Tudo certo. Mas eu vou confirmando, até para que eu não fique engessado, para que eu não fique preso. Então, o primeiro passo para que você possa eleger melhor as suas prioridades é aprender a planejar. O segundo passo é você compreender o que é circunstancial na sua vida, o que é urgente na sua vida e o que é importante. Veja só, nós estamos agindo a todo instante. Não existe o não agir. Não existe o não se comportar. Você está assistindo esse vídeo agora, esse assistir o vídeo é uma ação. Você está assistindo o vídeo, você está consumindo um conteúdo que vai te servir e que você vai aplicar esses exercícios que eu estou te propondo aqui e você vai ter a sua vida transformada. Maravilha? Maravilha. Isso é uma ação. Não existe o não agir. Então veja só, essa ação, ou assistir esse vídeo, é para você algo importante. Você está recebendo um conteúdo gratuito que vai te ajudar a ter ali melhores comportamentos na vida, no dia a dia, etc. Agora, existem outras coisas que você faz no seu dia que são circunstanciais. Por exemplo, quando você fica entretendo o seu dia, quando você fica passando tempo. Minha gente, passar tempo é passar vida. Veja só, passar tempo é passar vida. Pare de passar a sua vida. Viva a sua vida. Quando o nosso tempo ele é ocupado, você faz uma análise do seu dia, e boa parte do seu dia ele foi ocupado por coisas circunstanciais, ou seja, você nem resolveu aquilo que era urgente e nem resolveu aquilo que era importante, o seu dia não foi ocupado por aquilo que é importante e nem aquilo que era urgente, o seu dia foi somente passado. Então a gente precisa compreender isso para que possamos canalizar as nossas energias para viver aquilo que de fato realmente importa e também resolver aquilo que é urgente que acaba aparecendo ao longo do nosso dia. Porém, viver apenas de questões circunstanciais vai fazer com que você viva uma vida entediada e sem sentido. Para além das atividades que são circunstanciais, existem aquelas que são urgentes e existem aquelas que são importantes. As atividades que são urgentes são aquelas que nós precisamos fazer nesse exato momento. E aí vem o grande X da questão. Se a sua vida ela é ocupada somente por questões urgentes, sinal que você não está conseguindo de fato eleger bem as suas prioridades. Ou você pode estar procrastinando, você pode estar protelando, etc. E acumula um conjunto de tarefas que são urgentes para aquele dia. E aí você vive num eterno cansaço, no eterno resolver problema, no eterno corre, como a gente falou no início do vídeo. É preciso, para resolver isso, planejar e eleger aquilo que é importante. Então, o segundo passo, você precisa compreender dentro das suas ações do teu dia, né? O que é circunstancial, o que é urgente e o que é importante, e buscar ter mais ações importantes do que urgentes e, consequentemente, mais importantes do que circunstanciais. O terceiro passo o mais importante, é preciso saber lidar com o desejo de fazer outras coisas diante daquilo que você planejou. Então, por exemplo, você planejou, tudo certo. Você sabe que tem as importantes, tem as urgentes e tem as circunstanciais. Ok, você vai para a ação, você já tomou a decisão antecipada. Chegou o dia, você vai executar ali o teu planejamento. Eu tenho aqui a minha tarefa, por exemplo. Comecei o dia, né, dialogando com os meus clientes. Depois, a segunda tarefa foi gravar. Só que aí vem aquele desejo, tipo assim, poxa, eu acho que eu queria ver um negócio no meu celular, eu queria falar com fulano e tal. Ou seja, uma atividade completamente circunstancial. Eu preciso aprender a lidar com esse desejo de fazer outras coisas. E aí, como é que eu lido melhor com ele? Eu trouxe até aqui um ponto muito importante. Se de fato você quer viver aquilo como importante, coloque na tela do seu computador, coloque ali, por exemplo, se você trabalha com computador, coloque ao lado da sua mesa, ande sempre com isso visível, as tarefas que você precisa fazer. Porque elas vão te lembrar, elas são importantes, foi você que colocou elas lá como importantes. Então, a partir desses 3 passos, você já dá uma limpeza no terreno considerável. E aí, fica mais fácil de você ter um psicológico necessário, se é que a gente pode dizer assim, para que você possa discernir entre as suas prioridades, entre coisas boas e também coisas boas. Por quê? Porque você já não gastou mais energia tendo que organizar o teu tempo, organizar a tua agenda. A tua vida, ela já está minimamente organizada. Aí beleza, a gente cai
para o ponto de como definir bem as minhas prioridades. E o que eu te trago aqui, se você separou as coisas, separou o teu horário, né? Planejou, organizou, separou urgente, circunstancial e importante e buscou viver mais as importantes. E agora, como discernir entre o que é importante e o que é importante? É preciso você entender a seguinte questão: onde é que você precisa estar para ganhar o jogo? Como assim, Marco? Veja só, organizou a casa, tirou o que é circunstancial ou reduziu drasticamente, organizou as urgências para que você não seja uma pessoa somente que vive de situações urgentes, está aqui diante de situações que são importantes, está diante de duas situações que são importantes, tudo certo. Qual dessas duas, se você estiver realizando elas, uma delas, você vai ganhar o jogo? É super importante que eu produza conteúdo para você, que eu grave conteúdo para você, e também é super importante que, por exemplo, eu faça a gerência do time. Tudo certo? Maravilha. Só que veja só, produzir conteúdo para você, só eu posso fazer. Só eu posso fazer. Por quê? Porque você se conecta comigo. Óbvio que tem toda uma equipe que me ajuda aqui. Fazer a gerência do time, outra pessoa pode fazer. As meninas que trabalham comigo podem fazer. Então, por exemplo, as duas coisas são importantes. Eu sou bom nas duas áreas. Porém, essa daqui, produzir conteúdo para você, estudar e gravar o conteúdo para você, significa que se eu estiver aqui, nós vamos ganhar o jogo. Por quê? Porque nós vamos te servir mais, nós vamos produzir mais conteúdo, nós vamos te ajudar mais. E a outra atividade, que também é importante, ela pode ser executada por outra pessoa. Percebe isso? Então é dessa maneira que nós vamos eleger as nossas prioridades. Onde é que você precisa estar para ganhar o jogo? Veja só, tem jogadores no esporte que eles sabem fazer múltiplas funções, mas existe uma função que ele é muito bom e que se ele estiver lá, o time dele ganha o jogo. Por quê? Porque ele está vivenciando bem a função dele. Então é dessa maneira que nós vamos eleger bem as nossas prioridades e é preciso virar essa chave. É preciso compreender isso. Por quê? Porque a primeira parte desse vídeo foi somente uma organização da casa. Sem essa organização da casa, você não consegue enxergar onde é que você precisa estar para ganhar o jogo. Depois que você organizou a casa, aí você faz a pergunta: onde é que eu preciso estar para que eu possa ganhar o jogo? E aí fica mais fácil de você eleger as suas prioridades. O que é que eu preciso estar fazendo para que o meu time, para que eu e o meu time ganhemos o jogo? Assim que você elege melhor as suas prioridades. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários de que maneira esse vídeo te impactou. Vamos juntos, um forte abraço e até a próxima.